Saudações, gente. Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Carlos Alencar para o Perspectiva Católica. Nesse vídeo eu vou ver se a gente consegue encerrar a nossa série sobre o mal da pornografia e da masturbação. Então, o que eu quero me focar com vocês nesse vídeo são dicas práticas para a gente ensaiar uma libertação dessas práticas infelizes que eu sei que muitos de nós lutaram já no passado, muitos lutam até hoje e outros talvez estejam querendo começar agora uma luta e não saibam por onde começar. Então, a primeira dica que eu dou para quem está tentando sair desse buraco é: você precisa reconhecer que isso são vícios. Masturbação e pornografia muitas vezes não são só pecados. Claro, são pecados também, pecados graves. Mas muitas vezes eles descambam para o vício. A maioria das pessoas que entra nesse pecado fica escravizada dele. A gente sabe que Jesus fala no Evangelho: todo aquele que peca é escravo do pecado. Todo pecado traz um potencial de escravidão com ele. Mas tem pecados que escravizam mais facilmente, pecados que escravizam com mais dificuldade, digamos assim. Masturbação e pornografia, como estão associados ao prazer sensível, têm um potencial de escravidão muito grande. E como eles estão associados ao instinto reprodutivo humano, que é um instinto muito forte, isso faz com que eles tenham uma força redobrada. Então a gente precisa admitir que a gente está diante de um vício e de um vício que ele é de uma gravidade especial. Eu falo isso porque muitas vezes a gente não quer admitir que a gente é viciado em alguma coisa, porque isso é humilhante. Ninguém quer ser um viciado, pelo menos não um viciado sério. As pessoas brincam: eu estou viciado naquela série, estou viciado nesse prato, estou viciado em viajar para tal lugar, mas isso as pessoas falam brincando. Ninguém de verdade gosta de se admitir um viciado. Tanto é que, para você começar o processo de recuperação de um viciado, o primeiro desafio é você fazer aquela pessoa admitir que ela sofre com vício, que ela é viciada. Então, muitos de nós precisam passar primeiro por esse estágio de tomada de consciência. Eu sou um viciado. Então, Santo Agostinho define a nossa conversão em 3 etapas: conhece-te, aceita-te, supera-te. O primeiro passo é se conhecer, admitir a verdade sobre você mesmo. Então, a primeira verdade é: eu sou um viciado, você é uma viciada, você é um viciado. Precisa colocar isso como algo sério diante de ti. Por quê? Porque a partir do momento em que eu me reconheço como uma pessoa viciada, uma pessoa doente, eu passo a tomar medidas drásticas, medidas sérias, que se eu não me encaro dessa forma, eu vou empurrando esse pecado, eu vou empurrando essa situação com a barriga e pode ser que eu morra ainda com esse hábito arraigado na minha alma e aí entregue à misericórdia de Deus, mas a gente sabe que as chances não são favoráveis, né? Então tá. Admitida essa questão do vício, que é o primeiro passo para a gente escalar os degraus de saída dessa situação, o que a gente precisa fazer? Os argumentos que eu vou colocar agora são todos argumentos de experiência. São coisas que eu tive que aprender na minha vida na base da tentativa e erro. Então eu até hoje tento me manter fiel a esses princípios porque, como eu falei no vídeo passado, eu sou uma pessoa que na minha vida, no meu passado, teve muita pornografia, teve muita masturbação. E eu falo isso sem nenhum constrangimento porque já foi tudo confessado, já foi tudo perdoado. E hoje uma das maneiras que eu tenho de reparar aquilo que eu fiz é tentando fazer esse apostolado, na esperança de que Deus use esses vídeos para ajudar alguém também a sair dessa. Então, com toda a naturalidade, sem nenhum constrangimento, vocês estão falando de alguém que teve esse problema e ainda tem esse problema. Eu acho que o outro lado do vício é esse. A gente não vira um ex-alcoólatra, um ex-fumante, um ex-viciado em cocaína, não. Uma vez que se instala a alteração no cérebro, uma vez que se instala a alteração na alma, no caráter nosso, a gente muitas vezes vai levar essa chaga, essa fragilidade, durante muitos anos e talvez para o resto da vida. Então vai ser uma ferida que vai estar lá, vai ser uma fragilidade que vai estar lá.
E eu não posso me iludir achando que, eu superei isso ficou para trás definitivamente, porque quando a gente pensa assim, a gente cai. Então, romper com esse tipo de conduta não é simplesmente eu não vou mais fazer isso e o resto vai continuar igual. Não, a minha vida toda vai mudar. Eu vou precisar adotar um estilo de vida diferente, um estilo de vida preventivo, para que eu não me exponha a situações que podem ser provocações, que podem ser gatilhos, que podem iniciar um processo que, se começar, eu vou perder o controle e vou ofender a Deus, vou ofender a mim mesmo. No caso dos casados, vai ofender a esposa. Se quem for pai e mãe ofende o filho também, porque isso não é um comportamento digno de um pai e de uma mãe. Então, tem muitas coisas em jogo e a gente precisa levar isso a sério. Bom, então temos que criar um estilo de vida novo, ok? Como é que a gente vai criar esse estilo de vida novo para a gente sair desse buraco, abandonar de uma vez por todas essas condutas, não voltar a cometê-las nunca mais? Bom, a primeira coisa vocês sabem, a gente precisa ir à confissão. Então, se você não é católico, não crê na confissão, poxa, muito difícil eu te ajudar, porque a primeira coisa é assim, não vai depender da gente, vai depender da graça de Deus. Essas coisas são maiores do que nós. Então, eu preciso que Deus haja na vida de você, na minha vida, para que a gente largue o pecado. E a maneira que eu, católico, sei que funciona com certeza para que Deus perdoe o pecado, comunique a graça e fortaleça a nossa alma para a gente viver uma vida justa, é a confissão. Então, se você não é católico, bom, não sei como você vai fazer, mas se você é católico, é a confissão. Precisa confessar, fazer uma boa confissão, e aí não vou falar muito aqui sobre como fazer a boa confissão, porque é um tema específico, mas você faz a confissão. Não tenta lutar com as próprias forças. Recorre a Deus, porque Deus é que tem a força para fazer com que a gente supere. Agora confessei, estou em estado de graça, começo uma vida nova, eu tenho a chance de viver agora em santidade e justiça para o resto da minha vida e na eternidade também. Perfeito. Como é que eu vou fazer isso? São alguns princípios. O primeiro princípio que eu aprendi e eu pratico é o princípio do estímulo mínimo. Eu preciso me resguardar de toda ocasião que possa ser um estímulo sensual. E eu preciso levar isso muito a sério. A primeira barreira que nós vamos levantar é uma barreira preventiva. Eu não posso me expor a situações que me abrasem, que me estimulem sexualmente e depois eu vou ficar com isso dentro de mim e automaticamente o meu cérebro viciado, a minha alma viciada, o meu caráter viciado vai me provocar para que eu caia no pecado. Isso porque eu não estou nem falando do demônio, né, que sempre atrapalha a gente também. Estou falando aqui só de fatores psicológicos, só fatores naturais. Mas a primeira preocupação tem que ser a de evitar todos os estímulos. Então, tomar muito cuidado com os programas que eu assisto, as séries que eu assisto, desenhos que eu assisto, onde eu perceber que tem algum estímulo sensual, se eu realmente quero arrancar isso da minha vida, tem que cortar. Estou falando um exemplo entre vários. Por exemplo, animes. Eu gosto de anime, gosto muito de anime. Vejo anime desde a minha infância, acho que todo mundo viu muito anime. Na adolescência vi também, e até hoje, quando eu tenho um tempinho livre, eu vejo anime. Só que hoje eu tomo muito cuidado com quais animes eu vou assistir. Porque quem é mais ligado na cultura dos animes sabe que o japonês ele é um ser que dependendo do anime que você está vendo, vai aparecer coisas lá. Não estou falando nem de pornografia, mas estou falando de coisas sensuais. E durante muitos anos eu fiquei negociando com isso. Ah, não, mas eu consigo, vou ver aqui rapidola, etc e tal. E não dá. Não dá porque a gente vai guardando essas coisas dentro da gente e uma hora o preço vai ser cobrado. Então estou dando um exemplo. Se eu vejo algum anime que vai me trazer algum estímulo, paro na hora. Não vejo mais aquele, dropo, né, como a gente fala, e vou atrás de outro, porque esse não serve para mim. Esse não serve para mim por causa do meu passado. Pode ser que uma pessoa pura, que Epístola aos Hebreus fala, né? Para os puros todas as coisas são puras. Não sei se é Hebreus, é Filipenses, é alguma das epístolas de São Paulo. Está na Bíblia, né? Tá na Bíblia. Para os puros todas as coisas são puras. Mas eu não sou mais uma pessoa pura.
Aí vem o do reconhecimento. O meu passado não me permite mais encarar essas coisas da mesma maneira que uma pessoa limpa poderia encarar. Então eu preciso me afastar desse tipo de estímulo. Isso é um exemplo. Música seria um outro exemplo. Que tipo de música eu estou escutando? A música tem um poder muito grande para agitar a gente, para estimular a gente. E eu falo não só da letra, eu falo do ritmo também. Então eu preciso tomar cuidado e reformar isso daí. Preciso reformar minha vida toda. Os lugares para onde eu vou. Se você pega um ex-viciado, aí de novo, eu falei que não tem, agora eu estou usando, foi mal, é vício de linguagem. Se eu pego um cara que ele está há tantos anos sem beber, eu não vou levá-lo a determinados lugares por uma questão de caridade com ele. Eu não vou ficar bebendo cerveja na frente do cara, não vou ficar sacaneando ele. E muitas outras situações. Então você precisa pensar que situações são gatilhos para mim, que situações são estímulos para mim. E eu tenho que tomar a decisão de cortar tudo. Tem que cortar tudo. Ah, mas eu vou viver numa bolha se eu fizer isso. Cara, melhor viver numa bolha do que viver no inferno. Tem que pensar assim. Jesus no Evangelho, ele não fez concessões. Jesus no Evangelho, ele falou, se teu olho te leva a pecar, corta. É melhor entrar no céu sem um olho, sem uma mão, sem uma perna, sem o que você quiser, do que ir completo para o inferno. Então não dá, a gente não pode brincar com essas coisas. Então tem que reformar o estilo de vida. Tudo aquilo que eu vejo que é um estímulo, tem que cortar. Tem que cortar. E aí, claro, na medida do possível. Se eu sou um pai de família, eu trabalho. No meu trabalho eu sei que tem mulheres que usam roupas infelizmente complicadas. Vou ter que treinar meu olhar para não levar essas imagens para dentro da cabeça. Mas o que eu posso cortar, tenho que cortar. Então é o estímulo mínimo, o mínimo possível. O quanto eu puder tirar isso daí é coisa boa. Essa seria a primeira dica. A segunda, muito bem. Se o primeiro princípio a gente pode chamar de estímulo mínimo, vamos chamar o segundo princípio de estímulo máximo. Então, por um lado, eu preciso retirar da minha vida as coisas que jogam contra a minha castidade, as coisas que jogam a favor da pornografia e da masturbação. E tenho que tirar mesmo, não dá para negociar com isso. Falo por experiência própria, tentei durante muitos anos negociar. Não dá, infelizmente não dá. Eu queria muito que desse, né? Mas não dá não, tem que cortar mesmo. Em segundo lugar, o princípio do estímulo máximo. Se eu preciso tirar muitas coisas da minha vida vai ficar meio vazia. E aí os psicólogos eles sempre dizem isso. Tá bom, você vai tirar isso da sua vida e o que você vai pôr no lugar? Senão vai ficar um vazio grande na sua vida e vai ser pior. Porque aquele vazio vai cobrar e pode ser que você tenha depois uma recaída 3, 4, 5 vezes pior. Jesus ele tem uma passagem no Evangelho que ele fala de uma situação muito parecida, que o demônio sai da pessoa, a pessoa fica limpa daquele demônio e a pessoa fica com aquele vazio na alma. Aí o demônio vai e anda por lugares desertos e depois lembra daquela pessoa, volta trazendo outros 7 com ele. E aquela pessoa fica numa situação pior do que antes. Então, não adianta só cortar coisas da nossa vida. Agora que eu tenho todo esse espaço, que eu tirei aquelas situações, eu preciso colocar coisas novas no lugar, coisas boas, para preencher aquilo de ruim que foi colocado. Então, eu preciso me forçar a criar novos e bons hábitos. Então, muitos santos têm conselhos ótimos nesse tipo de situação. Dom Bosco foi um santo que trabalhou muito essa questão da castidade com jovens. E ele falava do esporte, da atividade física. Mas poderão ser outras coisas. Não é todo mundo que tem tempo para uma atividade física, mas você precisa aprender a ter um prazer saudável em outras atividades. Escutando boas músicas, fazendo exercícios físicos em ambientes que te favoreçam também, né? Não adianta o cara chegar na academia, tá as mulheres tudo lá. Quem foi em academia sabe, né? As mulheres tudo malhando glúteo direto, o dia todo, só perna e glúteo, e os treinadores lá, né, dando toda a atenção para elas, então não dá. Esse ambiente aí não é tão bom não. Para quem está querendo, tá saindo de uma situação de crise e está querendo se recuperar. Mas tem muitas opções para você fazer. Às vezes em casa mesmo, às vezes numa praça menos movimentada, às vezes num ambiente mais pacato. Enfim, veja as possibilidades concretas da tua vida. Mas preencha a tua existência com outras atividades.
vamos procurar leituras, vamos procurar boas companhias, boas amizades que nos ajudem e principalmente vamos procurar preencher, se antes a gente vivia uma vida repleta de situações que nos levavam à vulgarização do ato sexual, à vulgarização do prazer sensível, ao rebaixamento do que a gente já viu nos outros vídeos, como o matrimônio é lindo, como o ato sexual é lindo, vamos agora procurar estímulos que vão na direção contrária. Vamos ler sobre a beleza do casamento, sobre a dignidade do corpo, vamos procurar aprender mesmo como é bonita a vocação do pai de família, a vocação da mãe de família, o que é a paternidade, o que é a maternidade, porque essas coisas nos ajudam a substituir aqueles conceitos, muitas vezes inconscientes, que a pornografia nos trouxe, que a masturbação nos trouxe, e a substituir pelos conceitos corretos. Por isso que nos outros vídeos eu quis primeiramente falar sobre o que de fato é o casamento, o que de fato é o ato conjugal, como Deus fez. Porque são coisas belas, são coisas bonitas, são coisas que nos edificam. Então fixar isso na nossa cabeça vai aos poucos apagando aquelas vulgarizações que a gente fez, muitas vezes de maneira inconsciente, né? Mas que existem de fato, e um exemplo que só para a gente ilustrar é a piada sexual. Se você consegue achar graça de piadas sexuais, é um sinal que você não está entendendo ainda o que é o sexo. Você está com um conceito rebaixado do sexo. Assim como não se faz piada com a missa, porque nós estamos falando de uma coisa sagrada, não faz piada com o ato conjugal, porque o ato conjugal também é sagrado. Ele é o ato próprio de um sacramento. Então tá vendo como eu estou falando de uma coisa bonita, uma coisa séria? Não faz piada com isso. Quando faz piada com isso é porque não sabe o que é. Então a gente precisa se estimular para crescer na compreensão dessas realidades. Então os dois princípios, primeiro, estímulo mínimo, corta tudo que leva para isso. Estímulo máximo, estimula tudo aquilo que fortalece a minha castidade. Terceiro princípio, princípio da reflexão. Uma coisa que ajuda muito a gente é a gente ter um diário espiritual. Um livro onde a gente registra o nosso dia e reflete sobre aquilo que a gente fez. Uma das coisas que uma pessoa virtuosa faz ela procura crescer na sabedoria. Uma das coisas que faz a gente ser uma pessoa sábia é a gente meditar sobre as coisas que a gente fez. Então, veja, eu não posso simplesmente pecar e ficar por isso mesmo. Eu preciso ruminar o que me levou a chegar naquela situação. Então veja, se o princípio do estímulo mínimo ele passa por tirar tudo o que causa a minha fragilidade diante desse pecado, para que eu identifique essas situações é fundamental que eu separe sempre um tempo do meu dia para exercitar o autoconhecimento. E o diário espiritual ajuda muito a gente nisso. Isso foi uma coisa que eu fiz na minha vida bastante e foi uma coisa que eu recomendei para muitas pessoas fazerem. Se elas fizeram ou não, eu não sei. Isso aí é com elas e Deus. Mas, gente, é uma coisa que ajuda muito. Porque se você cai e simplesmente vai e confessa, às vezes você nem entende direito o que aconteceu. E os gatilhos podem ser vários. Às vezes, uma masturbação, uma pornografia, ou outros pecados também, isso vale para qualquer pecado. Isso tem uma origem que você nem sabe de onde vem. Às vezes pode ser uma gula reprimida, às vezes pode ser uma frustração do passado, às vezes pode ser, não sei, podem ser tantas coisas. E se você não pratica o autoconhecimento, se você não reflete, se você não procura desenrolar esse novelo, você vai ficar sempre vítima de fatores que estão aí com você, na sua história, no seu psicológico, mas que você não identifica. Então, pega um diário espiritual, teve uma queda, escreve, olha, hoje caí, aconteceu isso, estava me sentindo assim, assim, assado, fulano me xingou, levei um fora, meu time perdeu, não sei. E veja, vai aprendendo na tua vida o que é causa de queda para ti, concretamente, para você poder saber o que cortar e o que manter. E da mesma maneira as coisas positivas. Anota isso. Os santos sempre falam isso. E muitos santos tiveram diários espirituais. Como é que a gente sabe das coisas extraordinárias que aconteceram na vida deles? Porque eles escreviam. E quando eles morreram, alguém foi lá e leu e viu. Oh,
cara era sinistrão, viu? Então a gente tem que escrever. Não porque quando a gente morrer, alguém vai ler e vai dizer, nossa, o cara era incrível. Às vezes o contrário. Vai ver, poxa, fulano era um medíocre, mas era um medíocre que lutou, combateu um bom combate, amou Jesus no dia a dia das suas lutas. Então, procurem fazer isso. É uma coisa muito boa, faz muita diferença. Eu poderia fazer um vídeo só explicando como é bom a gente fazer isso. E falar em fazer um vídeo, deixa eu ver o cronômetro. Ixi, Maria, o vídeo está grande demais de novo. Vamos fazer o seguinte, vamos parar por aqui, nesses 3 primeiros princípios, as 3 primeiras dicas, e vamos fazer tantos vídeos quantos forem necessários para a gente continuar falando sobre como a gente vai sair desse buraco. Que o objetivo da série é justamente esse, dicas práticas, coisas concretas para a gente ir abandonando isso. Então, se foi útil para você, se você gostou, dê o like, compartilhe com alguém que você acha que possa ser útil também, ajude o nosso apostolado a crescer, reza por mim, reza pela minha família, porque eu preciso, eu rezo também por vocês que acompanham o canal, para a gente seguir junto na direção do céu, encontrar Jesus e Maria e ser feliz para sempre, que é o que a gente quer, é a nossa vocação, não viver no pecado, mas na santidade. Então, louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Fiquem com Deus, até a próxima.